Pessoal, vamos fazer agora dois exemplos aplicando então o princípio de conservação da energia mecânica, né? Que é o tópico que a gente está estudando agora. Tá? Então, eu tenho aqui essa primeira situação que está colocada da seguinte forma. Tá? Eu tenho um bloco, né? Uma caixinha de massa M qualquer e colocado em repouso em cima desse tobogã, né? Essa superfície inclinada, né? Toda irregular e sem atrito. E essa caixinha, inicialmente, ela está a uma certa altura H, em relação ao chão, né, que é o meu nível de referência, né, o meu nível zero de energia potencial gravitacional. Tá? Então, essa caixinha, inicialmente, ela só tem energia potencial gravitacional. Esse sistema, né, no início, ele só tem energia potencial gravitacional acumulada nele, né, e energia cinética é nula. No final do processo, eu tenho energia potencial nula, que eu estou no nível zero, né, de energia potencial, e energia cinética diferente de zero. Esse sistema aqui é um sistema conservativo. Por que eu posso dizer isso? Quais as forças que atuam nessa caixinha ao longo de todo o movimento? Bom, você tem a força peso, que realiza trabalho, né, ao longo do deslocamento dessa caixinha, e a força peso é uma força conservativa, tá? E eu tenho também a força normal. Só que a força normal, como ela é sempre perpendicular ao chão em cada ponto, né? Então ela é perpendicular ao deslocamento da caixinha em cada ponto ao longo dessa trajetória esquisita que eu coloquei aqui, dessa trajetória toda irregular, né? Então, a força normal, ela não realiza trabalho, tá? Então eu não tenho que esquentar a cabeça com ela quando eu for utilizar o princípio de conservação da energia. A única força que faz trabalho, nesse exemplo, é a força peso, e ela é uma força conservativa. Isso me garante a validade da conservação da energia mecânica, que é a soma da cinética com a potencial gravitacional, nesse caso. Tá? Então, olha só, gente, primeiro, olha só como é que seria complicado eu tratar esse problema, responder essa pergunta aqui. Ó, o que eu quero, no fim das contas, é a velocidade final do bloco. Olha como que seria extremamente impraticável eu tratar esse problema usando a segunda lei de Newton. Se eu quisesse usar a segunda lei, eu precisaria saber em cada parte da trajetória, em cada instante da trajetória, qual que é a aceleração da caixinha. E aí, fazendo a integral da aceleração, eu conseguiria achar a velocidade final. Mas isso ficaria muito complicado, né? Eu teria que saber a forma matemática dessa superfície ali toda esquisita, e no final eu vou chegar na mesma resposta que eu vou obter usando o princípio de conservação da energia mecânica. Então é claro que a gente vai atacar esse problema usando esse princípio, a gente vai resolver em poucas linhas, né? Então, como é um sistema conservativo, eu posso dizer que a energia mecânica no início, energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. Porque a única força que realiza trabalho nesse caso é a força-peso, que é um exemplo de força conservativa. Né? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, isso implica que a energia total no início é igual à energia total no final. Qual que é a energia mecânica total no início? É simplesmente a energia potencial gravitacional, que a cinética é zero. Né? Então, eu tenho mgh. mgh. Né? E no final do movimento, eu só tenho energia cinética, né? Porque mgh, H é a altura em relação ao meu nível de referência, né? Então aqui é H e aqui é zero. Então quando a caixinha está passando pelo ponto mais baixo aqui da trajetória, a energia potencial gravitacional vai ser nula e a energia cinética vai ser meio de mv2. V final ao quadrado. Então, você vê que a resposta não vai depender da massa da caixinha, que eu vou cortar aqui, ó. A velocidade final ao quadrado é 2gh. É 2gh. Então, a velocidade final é simplesmente a raiz de 2gh. Então, não depende da massa, né, do sistema. Não depende da massa da caixinha. A velocidade com que ela vai chegar aqui no chão, se for uma caixa grande, muito massiva, ou uma caixa menor, desde que não tenha atrito, né, é a aproximação que a gente está fazendo, a velocidade final vai ser sempre a mesma. Então, olha só, usando o princípio de conservação da energia, você trata um problema relativamente complicado em poucas linhas. Né? Agora, claro, se eu quisesse saber, por exemplo, o tempo de movimento, aí não tem jeito, eu teria que fazer a abordagem usando a segunda lei de Newton.
né? Porque o formato dessa trajetória não vai afetar a velocidade final, mas vai afetar o tempo de movimento, ou seja, o tempo para atingir essa velocidade final. Aí teria que fazer um tratamento ponto a ponto, mais detalhado, um tratamento numérico. Tá legal? Mas se eu estou interessado só no V final, basta usar o princípio de conservação da energia. Tá legal? E aí uma outra situação aqui, está colocada aqui para a gente, é a seguinte. Você tem uma caixinha que está amarrada num pêndulo, né? Numa haste de comprimento L fixo, tá? E aí essa caixinha, ela está em repouso, eu vou abandonar essa caixinha. Então ela vai cair, ela vai descer aqui, sempre amarrada no pêndulo, tá? Inicialmente o ângulo é θ, o ângulo entre o fio e a vertical, tá? Aí eu solto essa caixinha, ela vai descer aqui, vai ganhar velocidade, convertendo, né, transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Se ela está caindo, né, se ela está descendo, ela está perdendo energia potencial e ganhando energia cinética. Tá? Então, ao longo desse movimento aqui, eu vou ter conservação da energia. Tem a força a tensão na corda, o T, né, que atua ao longo da corda. Você vê, a caixinha, o tempo todo, né, ela está aqui. Ela está se movimentando ao longo de uma trajetória circular, né, porque esse comprimento aqui é fixo. E você tem o tempo todo a tensão atuando na caixinha e o peso dela, mg. Mas você vê que é o seguinte, como essa caixinha está se deslocando ao longo desse arco de círculo e a tensão atua para lá, ela faz sempre 90 graus com o deslocamento da caixinha. Então a força T, a tensão, não realiza o trabalho. Eu não preciso esquentar a cabeça com ela na hora de aplicar o princípio de conservação da energia. A única força que realiza trabalho, nesse caso, é a força peso. E ela é uma força conservativa, eu vou poder usar a conservação da energia mecânica. Tá? Não tem atrito nessa situação. Tá? Estou desprezando aqui. Então, essa caixinha perde energia potencial e ganha energia cinética desde esse instante até este. Aí, quando ela chega aqui embaixo, essa energia cinética que ela adquiriu vai ser utilizada para comprimir a mola, adquirindo, então, fazendo com que o sistema ganhe energia potencial elástica. Então, olha só, eu tenho potencial gravitacional se transformando em cinética e, na sequência, tudo que a partícula tem de energia cinética aqui vai ser convertido em energia potencial elástica na medida que a mola vai sendo comprimida. Né? E eu quero saber qual que é a compressão máxima que a mola vai ter. Então a caixinha está aqui com velocidade diferente de zero, vai comprimindo a mola, vai freando até parar instantaneamente. Né? Quando ela para momentaneamente, a mola tem uma certa deformação e eu quero saber quanto que vale essa deformação máxima que a mola vai ter. Né? Então, de novo, nesse instante aqui, ó, daqui até aqui, a única força que realiza o trabalho é a força peso, força conservativa. Daqui para cá, quando a caixinha está comprimindo a mola, a única força que realiza o trabalho é a força elástica, que também é uma força conservativa. Então, nesse sistema, nesse movimento inteiro, a energia total se conserva, a energia mecânica se conserva. Né? Então, no fim das contas, o que eu tenho é o seguinte, ó, energia potencial gravitacional, né, meu U gravitacional, vai ser totalmente convertido primeiro em cinética e depois em energia potencial elástica. Então, no fim das contas, né, o que eu tinha de energia potencial gravitacional no início vai ser convertido em energia potencial elástica. Tá ok? Então, a energia potencial gravitacional, inicialmente, se converte primeiro em cinética, né, e depois a cinética em elástica. Tá? Então, eu preciso saber, inicialmente, quanto que a partícula perde de energia potencial gravitacional. Porque tudo que ela perde, ela, no final, vai converter em elástica. Tá? Então, eu preciso fazer um cálculo aqui, ó, desse deslocamento vertical que o bloco vai sofrer. Né? Esse nível aqui, ó, digamos que é o meu nível 0 de energia potencial gravitacional, meu nível de referência. Tá? Então eu tenho que saber o tanto que ela se deslocou verticalmente. Né? Então eu preciso saber essa altura aqui. Ó. Eu preciso saber essa altura. Esse H. Né? Essa alturinha de onde ela saiu. Tá legal? Então, para eu saber essa alturinha, olha só, gente, essa alturazinha, esse tamaninho aqui, ó, o
que é essa alturazinha aqui, ó? Ela é o comprimento do fio, né? Esse aqui é o comprimento do fio, tá? Que é sempre constante. Vai ser o comprimento do fio menos, olha só, esse camarada todo menos esse pedaço, ó. Essa altura toda aqui, ó, que é L, menos esse pedacinho aqui, ó, vai me dar o que eu quero, que é a altura H, né? Então, olha só, o meu Hzinho vai ser o comprimento completo do pêndulo, né? Esse camarada aqui tem o comprimento L, né? Isso aqui é uma trajetória circular, então o raio aqui é igual ao raio aqui, né? Então eu vou ter o seguinte, que o meu Hzinho é o comprimento todo, que é L, menos essa alturazinha aqui, gente. Ué, quanto que vale essa altura aqui, ó? Quanto que vale esse pedacinho aqui, ó? Ué, simplesmente L cosseno θ, né? Olha só, esse camarada aqui é o cateto adjacente, então quanto que ele vale? Ele vale simplesmente L cosseno de θ. Eu estou trabalhando com esse triângulo retângulo aqui, né? Esse cara aqui. Esse aqui é 90 graus. Né? Então aquele pedacinho ali de cima é L cosseno θ. Então o L todo menos L cosseno θ, isso é justamente o meu H, é o deslocamento vertical que a partícula teve. Né? E é isso que eu vou usar para calcular a perda de energia potencial. Né? Então o meu H vai ser simplesmente L que multiplica 1 menos cosseno de θ. Tá? Então quanto que eu tinha, sabendo disso agora e sabendo a massa da caixinha, quanto que eu tinha de energia potencial no início do movimento? Ué, uma energia potencial gravitacional, no início, né, do experimento, no início do movimento, é mgh. mgh. Que é mgl vezes 1 menos cosseno. Então, mgl, 1 menos cosseno. Tudo que eu tinha de energia potencial vai se converter em elástica no fim do movimento. Né? E quanto que vale a energia potencial elástica no final do movimento, né? Quando a mola está totalmente comprimida e a caixinha está momentaneamente em repouso. Ué, quando essa mola estiver toda comprimida, de uma distância x, né? Uma deformação x, a energia potencial é meio de kx da mola ao quadrado, que é a deformação dela, né? Esse K é a constante, né? Ou a rigidez elástica da mola, tá? Então agora eu vou igualar os dois. O que eu tinha de potencial gravitacional se converteu em cinética, se converteu primeiro em cinética e depois em energia elástica. Né? Se eu tivesse perguntado, né, com qual velocidade a caixinha chega aqui, aí eu teria que fazer por etapas, né? Primeiro a gravitacional vira cinética, aí eu uso isso para achar a velocidade. E aí depois pego isso e converto para elástica. Mas aqui eu já estou fazendo direto. O que eu tinha no início de energia mecânica é igual ao que eu tenho no final. Então essa forma de energia se converte naquela no fim das contas. Né? Então eu vou igualar essas duas equações. mgl, que multiplica 1 menos cosseno, isso é igual a meio de kx2. Meio de kx ao quadrado. E x é a deformação da mola, a deformação máxima dela, né? Que é o que eu quero achar. Então, como é que fica isso aqui? Então, no final, eu vou ter que x ao quadrado, a deformação da mola é 2mgl, né? Só passei o 2 para cá multiplicando, 2mgl, 1 menos cosseno, tudo isso dividido por K. Né? O K está multiplicando, passa dividindo, tudo isso dividido por K. Essa é a deformação ao quadrado, né? Então a deformação é simplesmente a raiz disso. Então, a deformação da mola depende de vários parâmetros, né? Depende da posição inicial da caixinha, depende da massa dela e da rigidez elástica da mola. Ok?
Então, beleza, gente, são os exemplos iniciais, né, de conservação da energia, tá? Então, aí no próximo vídeo a gente continua falando com um pouco mais de detalhes sobre as forças conservativas.